Olá, boa noite a todos que nos acompanham e boa noite a que estão chegando. Aqui eu Fala Mulher, esperando que nós mulheres falemos. Hoje um episódio importantíssimo. Olhem o tema: marcas invisíveis, racismo e bullying na adolescência. Feridas que a sociedade, escola e família não veem ou podem não ver. Isso tem a ver com respeito. Respeito à dignidade do outro, respeito às diferenças, respeito às opiniões. Isso tem a ver com a falta de respeito. E respeito se começa, ou se aprende, ou se treina em casa. E o que nós vamos falar também é sobre isso. Respeito se aprende no ambiente escolar, se treina no ambiente escolar e se vivencia no ambiente escolar. E para além dele, porque os impactos de experiências vividas com bullying ou com racismo perduram a vida inteira. Eu sou Audrey Braga, duas boas-vindas a vocês e duas convidadas, e passo a palavra para a Davina. Olá, boa noite, Audrey, boa noite aos colegas que vão se apresentar. Temos duas colegas aqui que vão contribuir aí conosco nesse tema. Esse tema ainda faz parte da série Adolescência, né? Que ela teve uma repercussão muito grande e o Fala Mulher não poderia deixar de falar, né? De abrir esse espaço. Eu sempre falo que é um espaço de mesa, um espaço para a gente estar discutindo e conversando sobre isso, né? Eu queria só trazer uma pequena introdução, que eu trabalho com terapia de família já há 28 anos, mais ou menos 30 anos. Hoje eu já parei, eu só estou mais assessorando algumas colegas, mas eu estava lembrando como, e isso não só em terapia de família, em consultório, mas no dia a dia, não sei se vocês vão concordar, a gente tem muito daquela questão, né? Não, bullying. Não, eu também sofri bullying, né? Os pais falam, né? Os pais, os mais antigos, né? Como eu, por exemplo. Eu também sofri bullying, né? Eu não pratico nenhum tipo de racismo, né? E eu fiquei pensando, a Audrey está aqui como psiquiatra, eu fiquei pensando, Audrey, como nos nossos consultórios, adultos aparecem com transtorno alimentar, aparecem com depressão, aparecem, se eu estiver equivocada, você pode me corrigir, aparecem com qualquer outro tipo de transtorno, ansiedade, e quando você vai ver, complexos, né? Baixa autoestima. Quantos adultos, talvez você, talvez eu, em algumas áreas da vida, e sofremos. E quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai tratar, foi lá atrás, né? A gente em terapia de família, a gente fala congelamento, né? Congelou lá atrás, né? Ficou congelado lá. Então, eu não uso tal roupa. Mas por que você não usa tal roupa? Não sei, porque eu não gosto. Mas depois que eu vou avaliar, lá na escola, quando eu usava tal coisa, eu sofria bullying, né? Então, assim, nós escutamos muito isso em consultório, muito. Então, eu queria trazer essa discussão, que o bullying não é me perdoe aí a palavra que é usada comumente, que é o mimimi, né? Não é seríssimo. Sim. As consequências são gravíssimas e perpetuam a fase adulta e vai embora, né? Então, assim, o que eu trago essa questão para a gente trazer a motivação desse tema, né? E tá aqui as colegas representando cada campo da sociedade, a escola, o social, né? Então, assim, tá aqui para a gente estar trazendo essa discussão e vão estar contribuindo umas com as outras e contribuindo para você que está em casa, que muitas das vezes pode estar passando uma situação dessa, e aqui a gente quer trazer essa discussão e a prática, né, sobre isso. Então, bem-vindas. Natália, bem-vindas. Obrigada. Pode começar, Natália. Porque se deixar eu falo o tempo. Oi, boa noite. Eu sou Natália, mais conhecida como Nath Vieira. Quase não venho nesse podcast.
Eu amo esse podcast e eu queria muito parabenizá-las pela coragem de falar sobre esse assunto, que é um assunto muito delicado, muito doloroso, né? Não é um assunto simples da gente, às vezes, dialogar, porque foi colocado mesmo como um tabu, né? Nós temos uma falsa ideia de uma democracia racial, né? Mas a gente precisa falar. Né? As questões sociais, elas precisam ser colocadas na mesa da sociedade e a gente precisa debater. A gente não pode passar por elas. Isso nada tem a ver comigo, né? Então, assim, é muito, muito bonito mesmo, assim, é emocionante ver a coragem de vocês de falar. E num momento tão importante, né? Que a gente está com esse boom aí da série, né? Muitas pessoas assistindo. E aí eu queria contar para vocês 2 notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que só existe uma notícia ruim. A ruim é que, infelizmente, a série, gente, eu assisti, eu terminei de assistir ela hoje, eu tô com ela bem fresquinha na cabeça. A série, infelizmente, ela é só a pontinha do iceberg. Deixou muita ponta aberta. Da realidade, né? É porque eu acho que vai ter próxima temporada. E aí, eu olhei e falei assim, aí todo mundo meio assim, Natália, você tem que assistir. Eu falei, amor, assisti, mas assim, a nossa realidade tem sido cada vez mais dura com os nossos jovens e as nossas crianças, né? Ao redor do mundo, né? Pelo mundo afora. Tem sido uma geração muito difícil, né? Um momento muito difícil de todo mundo, né? Todo o mundo, né? São guerras, é um sistema que ele te fala que você vale o que você tem, né? Não é mais o que você é, né? As redes sociais nada mais é do que isso, né? Eu filmo ali o que eu tenho, né? E aquilo ali parece que, nossa, resolveu todos os problemas da minha vida, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, né? E eu acho que o bullying, o racismo, eles não são iguais, é importante a gente ressaltar isso, né? Eles têm as diferenças. Mas é importante a gente enfrentar de frente, como sociedade, como um problema nosso, né? Então, eu venho aqui falar também, não só como a parte técnica, né? Como assistente social, como conselheira tutelar, mas como uma mulher que me reconheço negra, mesmo de pele clara, porque temos o colorismo no Brasil, né? Que a gente pode até falar depois um pouquinho sobre o que né? Mas eu venho aqui também como uma pessoa que sente na pele, né? Já sofri racismo, já tive um racismo muito nova com meu irmão, que é mais retinto do que eu, né? Então, eu sei dizer que é muito doloroso, né? E eu sempre falo que coragem, coração, cor, né? Começam com cor, e cor é vida, né? Cor é símbolo de vívido, né? De vida mesmo, de energia. E a gente não pode aceitar. Eu falo para minha filha, é inaceitável a gente diminuir uma outra pessoa só pelo seu tom de pele. Na verdade, você pode ampliar a sua fala, que está forte. É inaceitável você diminuir uma pessoa por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Porque o bullying, o racismo, nada mais é do que a materialização de total intolerância, né? Eu não te tolero, não tolero a sua existência, né? E é muito forte eu não tolerar a sua existência. Porque, como você de escola, vocês sabem, né? O bullying é muito isso, às vezes é a sua característica física, é o seu jeito de falar, é um laudo de uma neurodivergência, que você não tem domínio. Você não escolhe, né? Oi, tô lá no útero da minha mãe, oi, quero vir com TDAH, opa, será? Não tem como. Então, é muito forte, é muito duro você viver não sendo aceito na sua essência e existência, né? Então, assim, é um tema que mexe muito comigo, eu fico muito emocionada e agradeço muito estar aqui hoje. É muito simbólico para mim estar aqui hoje. Eu tenho uma grande amiga minha, vou até ficar emocionada, vou chorar. Uma grande amiga minha que chama Thalita Cume. Ela é estudiosa da questão de raça e educação antirracista, e ela apresentou o projeto dela de mestrado, a dissertação dela de mestrado, ano passado, e eu assisti, foi muito bonito, foi muito forte, era uma banca toda de mulheres negras. E aí eu falei, nossa, que bonito o seu texto, né? Muito bonito, assim. E ela falou assim, amiga, vamos fazer o compromisso, porque Deus nos colocou nessa terra para a gente lutar por justiça e por amor.
E eu fiz um combinado com a minha amiga, que enquanto eu respirasse, eu iria lutar para que a gente pudesse chegar na igualdade racial. Que ela, como uma mulher negra, eu sou aliada com ela, né, de mãos dadas no enfrentamento desse mal, dessa tragédia, né, que é essa violência tamanha e que a gente tem que rechaçar e é Com inaceitável. certeza. Obrigada. Né? E você? Então, Quem é você? Ai, gente, olha, eu sou Ana Beatriz, eu sou de doutora do coração, mas podem me chamar de Bia, de psi, tô atendendo na rua. Não, gente, quem lida com escola, se o menino falar fulana, eu até brinco, na minha escola tem uma moça, uma professora, que é lindíssima e que às vezes os meninos me confundem com ela, né? Tia Fabi, eu falei, minha filha, aceito agora, porque ela é maravilhosa. Não sei se ela vai gostar, mas eu acho tão importante esse tema porque eu, representando, né, eu sou orientadora educacional da Secretaria de Educação, já trabalhei com todos os níveis, já trabalhei na rede privada também durante 15 anos, eu também apresento um podcast, que aí a gente vai falando também sobre alguns assuntos assim, e atendo no consultório como psicopedagoga, né, e orientação familiar, principalmente. E o que eu vejo, né, assim, na verdade, quando a gente vai falar sobre racismo e sobre bullying, é importante a gente entender que, na verdade, o racismo está dentro do bullying. Porque o bullying, ele vai ser contra a raça, o bullying vai ser contra o tipo físico, ele vai arranjar várias formas de atingir, humilhar o outro. Porque o que eu quero é tirar aquela identidade do outro, né? E quando eu faço isso, eu vou pegar o que é o ponto fraco da pessoa. E aí, quando eu estou escutando você, né, assim, na verdade, a gente tem uma cultura, assim, desde criança. Por exemplo, nasce lá uma criancinha. Quem tá no hospital, qual é a primeira brincadeira? Ah, é filho de quem, então? Porque não parece. Gente, já tem essa brincadeira. Então, assim, se o menino nasceu de olho azul e não tem nem o pai nem a mãe, né, que tem olho azul, nasceu de quem? Ou então, se a criança até passou o tempo e nasceu mais escura, né, porque nasce arroxeado. Então, não é filho dele. Gente, isso a gente é cultural, a gente aprende que isso é normal a gente debochar de qualquer diferença que a gente ache que é importante a gente destacar. E aí, quando a gente vai falar sobre racismo, não é só da pele preta, né? Mas eu falo sobre o indígena, sim, né? A gente está falando, às vezes, tem questão até do asiático. Então, sim, são várias formas de, sim, representar esse racismo, né? Mas é interessante porque cada um tem uma dor. Claro que é impossível eu dimensionar se a minha dor é maior que a sua, se a minha dor é maior que fulano, né? Um exemplo, meu filho mais velho mora fora, e aí, na época da pandemia, eu fiquei 2 anos e meio sem poder ver, porque eu não podia entrar no país, ele não podia vir, então. E aí eu tinha uma pessoa que eu conheço que a filha estava estudando em Belo Horizonte, e aí ela falou assim, gente, eu tô com tanta saudade, tô com tanto desespero, porque tipo, aquele semestre não podia, só conseguiu em 6 meses conseguir ver a filha. E aí ela falou, ai, desculpa, nossa, e você 2 anos sem ver, nossa, eu falei, dor é dor, né? Não tem como eu quantificar. A minha dor é maior que a sua, porque eu tô há 2 anos. Cara, dor é dor. E aí, eu tenho uma história muito interessante, eu tava contando outro dia pra Audrey. Eu namorei, meu primeiro namorado era negro. Quando eu fui pra Salvador, adolescente, gente, na hora que eu vi, porque eu sou muito branca, isso aqui, gente, é porque eu passo ainda bronzeamento, que eu tenho neura de ser muito branca. Eu achei aquela coisa da cor, que é da vivacidade. Eu tirava foto, porque ainda era no filme, né, gente? Não era digital. Uhum. Eu tirava foto pra ver, porque aqui em Brasília não tinha negro, eu sou de Brasília. Na minha escola, estudei no Dom Bosco, não tinha um negro. Quando eu fui pra Salvador, gente, eu me sentia assim, meu Deus. E eu falei, meu primeiro namorado vai ser negro. Aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe, mas como assim você escolheu? Não, eu quero daquela cor, assim. Gente, mas eu fiquei encantada. Fui no Pelourinho, tudo quanto é lugar. E aí, eu fui pro SEGME, né, coisa de religião católica. Quando chegou lá, apareceu uma família que ele tinha as pessoas que eram pretas, né? Desculpa, não sei nem falar assim adequadamente, mas você vai me corrigindo. E aí, tinha uma pessoa que era mais negra, e aí eu cheguei e falei assim, eu vou namorar com você. Hã? Você é o único negro que tem aqui em Brasília que eu conheço, então você não vai namorar com você. E aí, ele achou aquilo tão assim, porque talvez a dor dele era a cor. Quando eu namorei com ele, eu era bem gordinha.
Eu sempre achei que as pessoas olhavam pra gente porque eu era gordinha e ele era sarado. Sempre. Nunca achei que era por causa da cor. E ele, provavelmente, sempre achou que era porque ele era negro e eu era branca. Então, cada um vai tendo uma dor daquilo que vai tocando. Porque eu sofri bullying durante muitos anos. Eu era a mamute, eu era a foca, a rolha do poço, entupi o poço, tudo que vocês puderem imaginar. E aí, quando a gente fala sobre essa questão, que nem você estava falando sobre o bullying, né? Como que o bullying, a gente vai falar, né? As pessoas falam, que eu já escutei várias vezes, pai. Ah, não, gente, bullying acontecia na minha época, eu não ficava assim. O meu bullying de mamute, eu tinha um círculo ali, ó, 30 meninos na sala, que me chamavam de mamute. Acabou aquilo, acabou. Acabou. Passava de ano, acabou, saía de repente um membro, misturava, acabou aquela história. Hoje, a dimensão que você pode ter já dá pânico. Exatamente. Então, assim, se o menino chega e fala assim, ô Bia, você é uma mamute. O que eu vou falar? Se eu, Bia, sou mamute, não é mais um círculo. Eu não sei se ele vai pegar uma mamute, né, que é um elefante maior, que ele vai botar a minha cara, vai fazer um meme e vai viralizar. Eu não sei se ele vai botar uma figurinha com a minha cara junto com o mamute e vai botar figurinha do WhatsApp. Eu não tenho mais a noção da proporção. Como eu não tenho mais o limiar, pode ser tudo. Realmente pode não virar nada, pode ser só aquela pessoa que vai falar mamute. Mas como eu não tenho noção do limite e se eu vou estar dentro do limite, o céu é o limite. Então, eu não sei se um dia eu vou viralizar no YouTube, se eu vou pro Instagram, se eu vou pro Snapchat, todas as redes sociais. Eu não sei o que vai ser de mim. Então, o medo do que aquilo vai virar gera pânico e é um bullying seríssimo. Então, assim... Perpetua, né? Não, perpetua pro resto da vida. Eu tenho distorção de imagem. Eu fiz bariátrica há 20 anos, depois em 2014 eu engordei tudo de novo, depois fiz dieta, mas... Naquela época, eu me olhava no espelho, eu não me achava tão gorda como hoje eu me olho se eu engordar 2 quilos. Por quê? Porque isso ficou uma marca na minha vida, né? Então, assim, eu vou ser sempre a mamute. Então, qualquer foto que eu tiro, eu até hoje brinco, eu falo, gente, vocês me emagreceram? Porque a sensação que eu tenho é que eu sempre tô muito gorda. Além disso, né? Além desse impacto, a gente tem as questões sociais, né? A gente tem o impacto social do que se espera da imagem de uma mulher, especialmente num contexto de rede social, né? Mas eu acho que é importante a gente reassegurar para quem está escutando que o bullying não é uma brincadeira. Não, de jeito nenhum. Uma brincadeira de mau gosto acontece uma vez, a pessoa que faz a brincadeira de mau gosto pode se desculpar. Exatamente. Quem sofreu a brincadeira tem o direito de até não aceitar a desculpa. Mas ela acontece uma vez, né? Uma fala grosseira é rude, é mal educada, mas ela acontece uma vez e a pessoa pode se desculpar e reorganizar a forma de falar. O bullying não. O bullying, ele é intencional. Sim. Ele é recorrente e ele tem a intenção de machucar. Então, o que eu comecei inicialmente falando sobre respeito é porque o bullying, ele é o máximo disso. Ele é o máximo do desrespeito frente a qualquer das dificuldades que qualquer uma criança ou adolescente e depois em forma de assédio vai se perpetuando dessa forma, um indivíduo pode sofrer. E, em geral, a pessoa que comete o bullying também escolhe, né? Sabe? Para Audrey, o que eu vou falar para Audrey? Eu era 4 olhos, tá? 4 olhos, eu era uma clarinha, mas não uma galeguinha assim, né? Eu sou uma clarinha amarela por causa da minha região, né? Porque eu sou de Manaus. Então, tinha uma outra brincadeira com tom de pele. Eu era a mais nova da minha sala, então tinha uma brincadeira com isso também. Na verdade, dificilmente alguém ou alguma de nós não passou por uma brincadeira de mau gosto e que não tenha deixado rastro. Eu não quero fazer discurso, não, então não deixem. Mas eu gostaria de falar 2 coisas além de vocês me interromperem a meu pedido. O bullying, gente, ele é cometido por alguém, ele é assistido por alguém
esses espectadores, eles contribuem para o bullying ser perpetuado. Sem plateia não tem. Sem plateia é mais difícil. Ele é contagioso, né? Ele é um mal. contagia. Ele é uma erva daninha ali. Né? Ele contagia. Então, tem os espectadores, que são os passivos. Sim. Que não falam nada, mas não têm energia, nem disposição, nem coragem para defender quem está sofrendo. E tem um impacto, esses também sofrem um impacto violento por conta disso. Mas tem os espectadores ativos. Vai, bora, não sei o quê, não sei o quê. Que também pagam um preço por isso. Na verdade, o bullying é uma questão ou é uma condição que traz problema para todo mundo. Sim. E a resolução, se é que existe essa palavra para essa condição, né, envolve todos. Você falou da sociedade, estava se referindo à questão paralela, racismo e bullying, mas especialmente quando a gente pensa na escola. Se você não escalona um programa de intervenção que envolva o racismo também, porque ele vai entrar no pacote do bullying sobre alguma hipótese, alguma fala. Se você não escalona funcionários, técnicos, professores, coordenadores, direção, alunos e família, você não alcança. As grandes pesquisas e os grandes projetos de intervenção de bullying são todos focados nesse escalonamento. É interessante você colocar essas questões, porque assim, quando a série, né, adolescente, na verdade, quando ela saiu numa sexta-feira, e meu marido ia passar o final de semana viajando, e eu falei, então vou assistir, né, porque é da área e tal, toda hora que tem, e aí eu botei, e a série curta, eu assisti no final de semana. E aí, assim, ficou algumas coisas que eu falei, poxa, faltou alguma coisa, mas eu entendi que é porque eles estão botando para as cenas dos próximos capítulos, né? Mas uma série que me impactou muito mais foi que eu tinha conversado. É aquela 13 Reasons Why. Ela é muito mais séria, porque ela fala o impacto do bullying no suicídio, o impacto do bullying... E aí, na verdade, para quem não assistiu, é uma série de 2017... E que uma jovem se suicida e ela deixa 13 fitas gravadas, por isso que é 13 Reasons, por que ela se suicidou. E ela vai nomeando cada fita o que foi que aconteceu. E o tempo todo é bullying. É bullying de um professor, é bullying de um colega, é uma falta de diálogo na família. Então, assim, inclui tudo, né? É uma sociedade que está sendo omissa em tudo. E essa série adolescente, né, quando a gente vai falar sobre isso, é a mesma coisa da outra. O que é? As famílias não estão conseguindo mais enxergar os filhos. Não estão. Então, assim, gente, assim, tudo a base é a família. É fácil? Não, gente, eu tenho 2 adolescentes. Não é fácil, né? Mas, por exemplo, eu pego, e minha filha sabe, se ela mudar a senha do celular dela, ela não vai mais ter o celular. Porque, independente de eu pegar ou não, eu tenho que ter acesso a hora que eu quiser. Ela ainda não é uma menina independente. O dia que ela não estiver morando na minha casa, né, for uma adulta, ela está resolvida, ela pode botar a senha que ela quiser. E aí eu sempre falo, eu tenho direito a ter acesso porque eu não sei o que está rolando. Eu não sei se é uma amiga que, de repente, sabe, está falando, nossa, amiga, olha, o seu cabelo está tão feio. Por que você não dá um jeito? Não sei se está sendo uma contaminação, fingindo que é um elogio, fingindo que é uma ajuda. A gente não sabe. E os nossos filhos, eles o tempo todo estão vulneráveis a tudo, gente. Não, eu criei meu filho, eu tenho uma linguagem aberta, isso não vai acontecer com meu filho. Mentira. Mentira. Vai acontecer com qualquer um, em qualquer casa. Só não dá pra gente falar, uau, aconteceu, né? Eu estava pensando sobre isso porque a gente pensou nesses 2 temas, né? Bullying e racismo, num só podcast, porque ambos, né? Na realidade, o que a gente quer dizer é que ambos causam, ambos têm violência e ambos causam danos
muito graves na vida da criança, do adolescente e, consequentemente, na vida adulta, né? Uhum. Eu creio que, quando você falou da família, eu acho tão importante. Aí a gente vai entrando entra na mesma questão do celular, quando a gente fala do uso da tela, né? Que as famílias estão muito ocupadas, as famílias não têm tempo e os pais não têm tempo, e às vezes não estão observando tanto o bullying quanto o racismo na visão da vítima, mas também na visão daquele que está praticando. Porque são pequenos sinais que os seus filhos na sua casa já vão trazendo. Sim. Você já vai percebendo isso, tanto o bullying, pequenas falas, né? De um colega, de outro, às vezes no carro, uma conversa, tanto do racismo quanto do bullying. Então, quando a gente pensou em trazer essa discussão dos dois juntos, porque ambos, como fala muito nessa série, ambos trazem esse tipo de dano físico e emocional na vida, nas nossas vidas, né? Eu lembro que eu tinha uma coisa que eu acho que eu já falei da minha mãe aqui, que ela era muito brigona, ao mesmo tempo que ela era brigona comigo, mas ela também era muito defensora, ela era brigona com todo mundo. E na minha escola tinha uma coisa muito ruim. Eu tenho 65 anos, gente. Isso tem 50 e poucos anos atrás. Eu tinha uns 8, 9 anos. Nós éramos divididos em você que é de escola, nós éramos divididos em grupos, assim, Natália, aqui as mesinhas, uma de frente para a outra, né? Uhum. E as cadeiras aqui. Aqui era a turma A, aqui a turma B e aqui a turma C. O melhor, o mediano. Eu ficava na turma C, porque eu estava ali entre a B e a C, né? E os colegas da turma A eram os colegas que tinham as notas maiores. Eu não queria ir para a escola, porque eu achava aquilo um desrespeito. Assim, na minha cabeça eu não entendia que era um desrespeito, mas aquilo doía. Eu tinha colegas da turma C, como eu sempre fui muito mais descolada, assim, mais conversadeira e tal, eu tinha colega que chorava na minha frente porque ela estava na turma C. E os da turma A ficavam rindo. Infelizmente, dos da turma C. Até hoje, tá? Aí eu lembro que minha mãe, um dia eu falei com ela, e é tão legal essa coisa quando a gente falou da parentalidade positiva, né? Voltando assim, se a gente for voltar aos temas que a gente já discutiu, a gente vai trazendo, né? Não? Uhum. Já vou deixar você falar, a Natália deve estar querendo falar aqui. A gente vai começar a bater uma na outra aqui. E eu tô aqui, né? Juntando a questão da parentalidade positiva, da gente ter liberdade de falar, né, com os nossos pais o que a gente está sofrendo, né? Então, aqui no caso, como vítima, né? Aí eu lembro que eu cheguei em casa, mãe, tem um negócio na escola que eu não gosto. É turma A, turma B e turma C. Aí eu fui perguntar para a professora disse que é porque o pessoal da turma B e turma C precisa de uma atenção maior. Só que de muitos anos... Aí minha mãe foi lá, quebrou o pau na escola, foi aquela confusão lá na escola. Mas muitos anos depois, eu descobri que o pessoal da turma A tinham aulas especiais com os professores, em casa. Naquele tempo, Audrey. E a gente não tinha. Não, eu vou investir mais, a escola investia mais nos da turma A. Então, assim, a gente vivia um bullying, a gente vivia um sofrimento... Institucional. Terrível. Se o bullying era institucional, todo mundo poderia fazer o que quisesse. Isso. E se a gente traz isso para a família, se a gente fizer assim conseguir amarrar tudo daquilo que a gente vem falando já aqui no Fala Mulher, né, de um tempo para cá, a gente vai fechando esse quebra-cabeça, né? Poxa, parentalidade positiva, eu tenho que ter condições de chegar para minha mãe e falar para meus pais e dizer, eu estou sofrendo isso, estou passando por isso, só para completar, nessa série adolescência, aquela menina que era amiga da que faleceu, né? Ela falava, ela era minha única amiga. Quer dizer, ela vai embora sozinha, todos juntos da escola, aquela turma, e ela sozinha atravessando a rua, sozinha. E, Davina, cara, é demais.
eu vou deixar você falar. É só porque a menina... Faz assim, não, pro povo saber. é porque que você essa quer menina que tá falar. indo embora, a Faz. preocupação da escola era qual? Da mãe. Não, a preocupação da escola era... Ela está triste pela morte da amiga. amiga. Ela não está triste pela morte da amiga. Ela está triste porque ela ficou sozinha no ficou barco. sozinha no barco. Exatamente. Então, assim, é mais do que a morte da amiga. É mais do que a saudade da amiga. É assim, e aí? junto. Agora, o que vai ser? É tudo junto. Olha né? só, eu vou fazer uma pergunta aqui que tá aqui, Natália, mas porque é pra você. Vai pra você. Essa Ai, pergunta. ai, Vai pra você, muito legal. Vou hablar, vou hablar, hein? Ó, tem duas, eu vou ficar olhando aqui o celular, porque pra gente tem 2 casos que eu sei que você vai gostar desse assunto aqui pra falar. Os casos de racismo estão aumentando dentro do ambiente escolar. Aí depois Bia fala sobre isso. Desde as crianças pequenas, de 7 anos até os adolescentes. Tá, isso é um ponto. Mas tem um outro, olha que interessante, que ele fala assim, é urgente trazer essa discussão de racismo em todas as escolas. Uma criança preta de 9 anos de idade, olha que para você falar, foi chamada de cor de cocô por outra colega, por outras crianças na semana passada. Cruel demais. Aí, ó, tá essa bola aí para você. Pois é. Eu queria falar justamente isso, né? Porque o bullying, a gente coloca muito que o bullying não é brincadeira, né? E o racismo, ele tem várias nuances dele, né? Ele se camufla de algumas formas. E às vezes ele se camufla como brincadeira, né? E aí, isso tem nome. A gente fala que é o racismo recreativo, né? Que é usar a sua característica, né? É o cabelo de bombril, a cor de cocô, mas brincadeira, é coisa de criança, né? E a gente não pode minimizar isso, né? E nós, pais, e aí eu falo muito como mãe aqui, nós precisamos conversar com nossos filhos sobre as questões sociais. Uhum. A gente precisa entender que a gente está educando cidadão e cidadã. Né? E que exemplos que a gente está dando? E que exemplo a gente está dando? É o que eu sempre coloco. Me chama muita atenção uma hora da série, me chamou muita atenção aquela parte que ele tá com a van pichada, e aí tem a vizinha fofoqueira, sabe? Uhum. Que ela fica só assim, olhando. Aí eu falei, cara, aquilo ali é a sociedade. Sim. É isso, é tipo assim... Não é tipo assim, a nossa não vi comigo, tá ninguém. ótimo. Aí é muito simbólico, né? Porque aí eles entram pra casa e aí a mãe tem uma hora que ela vira e fala assim, né, vai, não sei o quê, xinga e entra pra casa. E eu falei, cara, aquela vizinha fofoqueira é tipo a sociedade. Tipo, não é problema meu. Não foi Entra aí comigo. pra casa de vocês e resolve com vocês, né? A gente tem colocado questões sociais como que... a gente tem olhado, enquanto sociedade, questões sociais como se fosse individual, e não é. E não é, né? Ali a série é muito interessante isso, porque ela mostra que uma questão que começa ali como uma gotinha, ela se alastra né? Ela se alastra de uma forma que ela destrói vidas. Né? Interessante essa questão quando a gente vai falar assim de escola, porque hoje eu tô na educação infantil, né? E como... E deixa eu só te interromper, Bia, assim, ó. Gente, e depois eu queria que a gente discutisse possibilidades, porque eu acho que isso que é importante aqui também, essas ferramentas. Então, assim, ó, a gente ouve um comentário, a gente se sensibiliza com um comentário, mas eu acho que a gente precisa de ter voz para além disso. Sim, sim. Né? Além de não admitir. Como é que eu instrumentalizo? Queria que a gente começasse a pensar para a gente entrar nisso aí também. Algumas coisas Vai. assim. Agora eu já esqueci, tá? E aí, não, eu tô falando, eu TDAH. Vou pedir pra ser medicada, peraí. Aí, então, ai meu Deus. Eu tava falando sobre A escola. Eu não sei porque eu não ouvi, porque eu te interrompi. Ai, meu Deus. Bia, deixa eu só te falar uma coisa que eu achei muito bom, que eu acho que você deve ter sentido muito isso. Eu achei muito legal a forma que eles retrataram a escola. Porque eu achei que eles colocaram, primeiro, isso, né, da diversidade de raça, de cor, né? Então, tinha aquela menina num tom bem retinta, né? Aí tinha o filho do investigador, né? Aí nós tinha outros... Você lixo, né, no prato isso. dele.
né? E aí eu achei legal essa diversidade, né? De mostrar essa diversidade da escola, porque é justamente isso, né? Essa criança, ela vai para a escola, ela tem que entender que ela vai lidar com o diverso, que é o primeiro contato de sociedade ali, né? Dela. E que, na verdade, é em tudo, né? Eu vou ter uma criança ateia, eu vou ter uma criança que, às vezes... Sim, tudo. Só que, quando a gente fala da adolescência, a criança não começa a enxergar o outro na adolescência. A criança começa a enxergar o outro com 3 anos de idade, 4 anos. E aí, eu hoje estou na educação infantil e eu vejo isso. Semana passada, eu chamei uma mãe, porque uma criança, a professora foi... Toda hora que ela ia para o refeitório, ela botava os meninos para serem duplas. Um menino não quis segurar na mão de uma menina negra. Aí eu, por quê? Aí chamei a mãe. Falei, olha... Então, ela, não, mas olha, meu pai é negro, mas... Falei, tá, mas como é que vocês lidam com isso dentro de casa? Porque o seu pai ser negro, pra ela é uma figura, o avô, tá? É outra história. Pra ele podia ser qualquer cor. Pra ela não faria diferença. Mas como que vocês lidam com essa história? Aí eu fui mais fundo, porque a menina, né, assim, o menino é como se ele não quisesse pegar, sabe? Uma coisa bem assim. Isso foi um fato. Outro dia, isso aí já tem um mês, eu atendi uma menina que estava chorando, que agrediu os outros, 4 anos. E ela falou, porque eu tenho inveja da fulaninha que tem o cabelo liso. Aí eu, Aí eu falei, tá, e você... Que ela não tem o cabelo liso, e a mãe dela faz a chuquinha, e ela é linda. E aí eu falei, tá, e você queria o quê? Eu queria meu cabelo liso. Eu falei, como é que é na sua casa? Todo mundo tem cabelo liso. Aí eu chamei a mãe. Falei, olha, você não tem um cabelo liso, você alisa. Ok, você tem o direito de alisar. Mas então você vai pegar uma foto sua antiga e vai falar para sua filha, olha só, tá vendo? A mamãe aqui tinha um cabelo igual ao seu. Aqui a mamãe gostou de um corte com franja. Aqui, porque ela precisa perceber que existem várias formas da gente ter o cabelo. Porque até a mãe dela não aceita o cabelo. E aí como é que faz? Ela não se aceita. Então, é uma construção. Ninguém chegou lá na adolescência e teve um racismo. É uma construção, né? Porque a questão de matar o índio há 1000 anos atrás aqui em Brasília. Racismo? Porque... né? Então, assim, a gente fala sobre preconceito contra pobre, fala sobre, né, homofobia, a gente fala sobre... são várias atenuantes que as pessoas vão normalizando. Aí uma coisa que eu queria levantar, assim, quando eu falo de família, os pais não estão preocupados como é que tá mentalmente e emocionalmente o meu filho. Só se aparecer uma bomba. Apareceu uma bomba, o menino automutilou, o menino tentou esfaquear, o menino tentou pular da ponte. Se aparecer uma coisa extrema, os pais, epa, deixa eu ver meu filho. Fora isso, eu quero ver resultado e eu coloco ele numa escola que não trabalha nada de emocional, porque eu quero só cognitivo. Meu filho tem que passar no PAS, no Enem e no vestibular, porque eu tenho que tirar onda com os meus amiguinhos, que meu filho é uma sumidade de inteligência. Não importa se ele tá um caco, se ele é um lixo ambulante que destrói todo mundo, não importa. Então, assim, é uma coisa que eu falo que é uma engrenagem, é uma cadeia. Se eu não tratar essa família, a família tá reforçando esse tipo de menino, né? E hoje, Davi, então a gente coloca isso como uma alternativa, uma prática, né, Audrey? Como uma ferramenta, né? Essa questão da família. Então, a família, que, como a gente está falando, que é uma questão de psicoeducar a família, né? Que é trazer a parentalidade, as funções de pai e mãe, manejo parental, das origens, eu tenho raiz, relembrar funções, sabia? Eu acho que a gente está pensando em fazer um dever de casa, de funções. Tem alguns comentários aqui que não são perguntas, são comentários, que eu acho que vai dar pra gente poder começar a trabalhar isso que você falou, né? Das intervenções. Eu já tô aqui matutando. Eu botei um monte de coisa aqui. Tem a Bárbara Oliveira, ela fala assim, que vale ressaltar, e Bárbara, a Audrey no início, a doutora Audrey no início, ela fez essa diferenciação, né? Mas vou trazer de qualquer forma. Ela fala da diferenciação do bullying e do racismo, né? Que você já iniciou falando. Aí ela comenta, vale ressaltar que racismo e bullying são formas de violência, porém em perspectivas diferentes. Isso que a gente está dentro do bullying. É uma das formas. Logo no início, bullying é a busca por poder, status social e além da falta de empatia, né, de desrespeito às diferenças. E depois ela continua. Já o racismo é um sistema de crenças, práticas
discriminatórias e preconceituosas a partir da cor da pele. Sim. Tá. E tem não uma só cor da outra pele. Não, cor da questão pele aqui, também. não só cor da pele, Cultura, tá? cultura. Tem uma Culturas outra também. E origem também. Que envolve cultura, É, né? cultura também, não é só cor da pele, né? Uhum. Então, tem uma outra questão aqui, falando assim, as escolas não poderiam inserir uma matéria sobre isso? Eu quero falar uma coisa sobre isso depois, mas eu vou deixar para você responder. Então, Tomara que eu não me sobre esse esqueça. assunto, sobre essa questão dessa miscigenação, Eu quero falar e sobre todas isso. são também. iguais e diferentes, então vamos lá. Eu quero falar sobre isso e vou falar Então vai. como conselheira tutelar. Tá. Vamos já começar aqui, resoluções, ferramentas, Isso, tudo. Uma tá. ferramenta que a gente tem que ter, que conversa com o que você estava falando, da menina do cabelo liso, é ter representatividade, né? Legal, Porque assim, é ter exatamente. representatividade, porque também é complicado eu virar pra criança e falar, olha, né? Não tem professor negro, né? Tudo é a bonequinha branca lisa, europeia, né? Branca, assim, que ninguém aqui de nós, né? Ninguém aqui é todo brasileiro, ninguém é essa coisa, Barbie, né? Então a gente primeiro tem que desconstruir esse padrão estético, né? Porque é Brasil, né, meu amor? Deixa a loira pra lá. Isso aqui, nós somos miscigenados, né? E aí acho que cabe trazer o colorismo, né? Que é diferente essa questão do racismo no Brasil. Nós temos esse colometrônomo que chama, né? Que é assim, quanto mais negro você for, mais racismo você vai sofrer e mais certeza você vai ter que é negro. Agora, nós, pardos, pessoas de pele clara, a gente sempre foi colocado muito assim, não, você não é negra, você é marrom bombom. Gente, eu ouvi muito isso. Você não. Eu ouvi muito isso quando eu era mais nova, porque eu ficava assim, gente, é café com leite, me chamava de café com leite, morena jambo. Assim, tudo que é nome. Assim, parece que é um pavor. Parece que é um pavor, né? Você ser negra, né? Parece até um palavrão, assim. E primeiro, gente, a gente tem que tirar isso. São pessoas negras. E aí é importante falar. A Djamila Ribeiro, que é uma filósofa, ela traz pra gente que todos nós somos negros, né? Pro IBGE, os negros são negros e pardos, né? Então, nós somos negros. Agora, nem todo negro é preto, mas todo preto é negro, entendeu? Tá. Então, tem isso, né? Que aí, esse conceito que a literatura nos traz. E aí, por que é importante ter a representatividade? Porque aí vem a gente como assistente social, porque nós temos uma arquitetura social que, infelizmente, a abolição, ela foi toda mal feita aqui no Brasil, né? As pessoas continuaram ainda sendo escravizadas, assim, sendo escravizadas, né? Até hoje nós temos ainda situações análogas, né? Escravidão, então é inevitável fazer também esse recorte socioeconômico, né? Porque as pessoas negras, infelizmente, são as que mais estão nas periferias, né? As mulheres negras são as que mais morrem, né? Um dado importante de trazer que as mulheres negras são as que mais são amantes, as que menos se casam, né? Tem também esse impacto é uma violência tamanha que ela impacta o todo, né? Ali, Sim. até se sentir incluída de uma forma geral. E aí, é importante trazer, eu trouxe alguns dados, que é isso, né? O racismo na escola não é brincadeira, é uma violência que demanda resposta. Vamos lá, Marcelo. Ó, eu trouxe esse slide. Pode subir, Marcelo, por favor. E aí, aqui, coloca, né? Dupla carga, meninas negras enfrentam... Pode publicar junto com... Excelente. Aí, aqui, estudantes negros, especialmente meninas negras, relatam que são menos incentivados pelos professores, têm suas habilidades questionadas com mais frequência e sofrem mais punições disciplinares. Fonte, né? Tem fonte, tá? É porque aqui... queria agradecer o meu amigo Sérgio, que fez isso aqui pra mim, por favor. Obrigada, amigo. Da ONG Ação Educativa. Aí tem isso, quando a escola, importante né, reproduz... Fonte, isso que eu tô falando, para não ter nenhum não, mas aqui nenhuma é questão de Unicef, achismo, né? isso. 83% de estudantes negros afirmam já ter presenciado ou sofrido racismo nas escolas brasileiras, né? Certeza. Aí pode subir. Infelizmente. Foi a Unicef. E aí, aqui, o segundo IBGE, jovens negros têm menor acesso ao ensino superior. Aí, aqui é um demarcador social, socioeconômico, né? Porque como eles estão na base ali da pirâmide, eles têm por vezes,
começar a trabalhar mais cedo, Sim. né? E às vezes aí é importante a gente, enquanto conselho tutelar, incentivar o jovem aprendiz, né? Que é a Magna. Eu faço um trabalho muito assim com o jovem aprendiz. Para pegar esse menino, porque são talentos, é diamante que a gente tem que lapidar. E colocar no trabalho formal. Porque o jovem negro, ele tem também, infelizmente, ele evade mais da escola. Sim. E ele vai para o trabalho, ou ele vai para o tráfico, infelizmente, dependendo, né? O que a gente vê, ou vai para o trabalho informal, né? Que às vezes o menino vira para mim e fala, vou trabalhar na feira ali e ganhar tanto. E são talentos que a gente tem perdendo, com a né? identidade. E a identidade. Aí eu dou uma que é autonomia, autoestima, né? Autoestima, e aí que eu a autoestima é tudo, né, gente? Porque todo mundo a gente nasceu pra se sentir bonito e pra ser bonito, né? E infelizmente, o racismo, ele ataca muito essa autoestima, né? Porque é que eu falei, é a sua existência. É o seu cabelo, é o cabelo que Deus deu. E como filha de pastor, eu queria dizer também, numa perspectiva, que racismo também é pecado, né? É pecado, porque o maior mandamento em qualquer religião que seja, é o amor ao próximo, é o aceitamento, né? Eu não vou, Deus, ele me perdoa, eu, um ser humano, não vou aceitar o outro. Então, assim, é algo que a gente tem que ver numa perspectiva ampla e robusta da seriedade que e como isso é duro numa fase tão bonita da vida, né? Que é a adolescência. E antes até, né? Antes da adolescência da infância, também, né? Na verdade, assim, ó, você pensa em adolescência, você tem que pensar antes. Sim. Você quer chegar na adolescência como? Sim. Como é que eu quero meu aluno chegando na adolescência? Como é que eu quero meu filho chegando na adolescência? Então, as intervenções, a identificação de sofrimento, depender da faixa etária. Eu preciso estar ligado na escola, na família, enquanto sociedade, porque eu tenho sobrinhos, porque eu tenho afilhados, porque eu tenho filhos de amigos. E, às vezes, os sinalizadores eles estão aparecendo em diversos contextos desse nível de sofrimento. E aí, a ideia que a gente está falando identificamos comportamento diferente, isolamento, queda no desempenho. Tanto pro bullying quanto pro racismo, você poderia Porque, dizer? olha só, gente, ambos geram sofrimento. Exatamente. Ambos geram sofrimento numa idade onde o cérebro não está pronto para ver perspectivas e para se defender. Está absolutamente vulnerável, fisiologicamente falando, e emocionalmente, portanto, né? Então, aí a gente vai ter comprometimento nas diversas funções da vida de uma criança e de um adolescente. Então, se é na escola, queda de rendimento. Sim, queda de rendimento, exclusão. É porque, assim, por exemplo, bullying, né? Que nem você tinha falado. Bullying vem da palavra bull, que é de agressor, de valentão, de bonitão, seria, né? Até uma... E aí, bullying é porque aquilo é repetitivo, né? É ação repetitiva. Então, você vai acontecendo várias vezes aquela atitude, né, de valentão. Só que o valentão, muitas vezes, ele também já sofreu em algum momento bullying. E aí, tem um momento que ele se sente fortalecido, pode ser porque ele mudou de ambiente, né? Mudou de escola, lá agora eu vou, é como se fosse eu vou me vingar. E a gente tem o espectador e tem a vítima. Geralmente, a gente tem um padrão, né? O padrão do espectador, que não quero comigo isso, que é a fofoqueira que estava lá, vendo lá o que estava acontecendo no circo pegar fogo, e não é comigo, não vi nada, porque eu sou ali só o espectador. O menino que sofria a violência a partir de um momento só foi visto na hora que ele efetivamente virou violento, porque até então, que nem Tiros em Columbine, que foi um filme que a gente viu há 1000 anos atrás, por que o menino entrou e metralhou todo mundo dentro da escola? Porque ele sofreu bullying durante anos, ele foi invisível, que nem o tema aqui. Foi do Rio de Janeiro? Não, lá na Califórnia. O grande bullying. Aquele que foi Então, assim... As pessoas precisam entender que a gente tem que trabalhar bullying a vida toda, né? Eu trabalho na educação infantil, tem um filme chamado Lucas. E que eu comprei, porque meu filho mais velho chama Lucas. Quando eu vi, eu falei, cara, ele trabalha bullying com um menino de 4 anos. É um filme fantástico, né? Não sei nem se... Mas eu tenho o DVD dele. Porque é um menino que sofre bullying todos os dias na escola. Ele é jogado na lata do lixo, todo mundo discrimina ele, né? E aí, ele vai para um formigueiro. Então, o que ele faz? Ele pega o formigueiro e começa a maltratar as formigas, porque é quem é o frágil dele.
até o dia que ele é diminuído por uma formiga e entra, e aí ele começa a sofrer com as formigas. E é isso, na verdade, se a gente for ver, vira uma engrenagem doentia, né? Porque eu vou sofrendo a violência, em algum momento eu vou disseminando essa violência. E aí, quando a gente vai falar do racismo, na verdade, o racismo, ele é um sistema de opressão. Quando ele vira pro bullying, é porque essa opressão tá sendo repetitiva. Aí eu tô falando, pode ser fisicamente, né? Eu vou te bater porque eu não quero. Eu vou excluir. Agora a gente só vai escolher gente pro time de vôlei que tiver a pele clara. Eu tô tendo o racismo e o bullying ao mesmo tempo. Isso. Então, são algumas coisas que a gente se mistura em alguns... eu acabei de pedir mais 10 minutinhos aqui. Desculpa, tá o nosso diretor, tá? Então tá. Não, desculpa, não. É pra... Ela pediu mais tempo. Eu pedi mais tempo. E aí, a gente precisa promover, assim, uma capacitação nas escolas. Foi legal que você falou, né? Você juntou as duas coisas, e ninguém tá preparado em escola para lidar, não. O professor, se o menino xinga o outro, se o menino tem uma atitude racista, ou se o menino exclui, ou assim, gente, menina de 4 anos, você fala assim, com ela você não vai brincar. Isso é bullying. Se eu tô proibindo um outro já de não brincar, isso é bullying. E aí, os professores não estão preparados. Eles falam assim, não, gente, para com isso. Para com isso não, cara. Você não sabe o sofrimento que o outro tá sendo e sentindo de, poxa, eu tô sendo colocada de lado de uma turma inteira. Existe uma diferença entre eu não gostar da Natália e eu dizer, olha, a Natália não é legal. Não, eu não gosto da Natália, eu acho também que você tem que pensar. Sim, aí aquilo que você não via na Natália... Mas, Davina, não é nem assim, viu? Vendo, não é nem assim, eu não gosto dela. Deixa eu te falar, se você brincar com ela, você vai ser excluída do nosso grupo. Não é light assim, não. Não, eu tô falando assim, se fosse só eu com ela, é uma coisa. E só um parênteses. Mas quando eu dissemino, quando eu contamino... Sim, que é o bullying social. Existe o bullying social. Uma coisa que, eu vou deixar você falar, Natália, que é muito importante. Essa semana eu fiquei sabendo, uma escola que, né, eu conheço de perto, tem uma página no Instagram pra fofocar. O que é isso, gente? Um bullying. É um bullying pra galera. Então, todo mundo faz parte, todo mundo segue. E, gente, vidas são destruídas. Sim, aí o pai fala assim, gente, mas não sei o que aconteceu com meu filho. Cara, ele passou as 100 stories lá do fofoca da escola detonando o garoto. O garoto vai querer ir pra escola? Não. Ele vai ter dor de barriga, ele vai ter dor de cabeça, ele vai passar mal, que nem o filho do inspetor. Né? Deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho, vou passar para a Natália ou para a Audrey. Tem um colega que está sempre participando aqui, o Alexandre Baena, ele está dizendo que ele é diretor de escola e ele é negro, ele é preto, que ele disse, ele se denomina diretor preto, e ele disse que em 65 anos da escola, ele é o primeiro diretor preto que tem. Sim. E quantos professores tem? Não tem. E ele é ótimo. E ele fala da representatividade. A gente trabalha junto. Ele é incrível, esse diretor. E ele fala da representatividade, que é essencial. Sim. Né? Sim. Eu só queria dar um exemplo, que eu vi uma reportagem semana passada, até pedi a Natália para me ajudar, para procurar, que é um grupo de meninas, né, aqui em Brasília, no Riacho Fundo, né? Sim. Que elas estão fazendo um trabalho participando de um projeto chamado Dandaras e Carolinas, contra o racismo e o antissexismo. E de 30 meninas adolescentes, Audrey, de todo o Brasil, 9 são de Brasília. E elas já estão apresentando, né? E traz a representatividade também. Faz muita diferença. Pensadoras negras, né? Escritora negra. Bell Hooks, gente, é maravilhosa. Leiam Bell Hooks. É muito bonito, é muito linda a escrita de Bell Hooks, sabe? Em todas as matérias, você pega em artes. Tá, quem aqui... Eu preciso arranjar representatividade em todas as áreas. Em todas as áreas, porque senão eu não vou mostrar a importância daquilo. A gente tem que ouvir essas pessoas, dar voz, né? E é muito simbólico a gente falar sobre isso, né? Eu sempre acho muito bonito o podcast, essa coisa da gente ter um microfone na frente, né? É muito simbólico, porque a gente não pode mais se calar. E aí, Bia, o que eu queria trazer muito é a família, cara. Pais, vocês precisam se envolver com as escolas. A escola, ela não dá conta sozinha. E nem é
para dar E conta não- sozinho. E Esse é o assim, ponto, e não. assim, Esse é o ponto. o A que eu escola vejo... é um quadradinho na formação E de uma assim, criança. você é orientadora educacional, né? Desorientadora. Eu amo. Sou Eu desorientadora. amo vocês. Obrigada por tudo. Você Não, mas tem eu o sou meu apaixonada, coração. eu sou apaixonada. Porque assim, cara, as orientadoras educacionais, eu vejo, elas estão assim, ó, fazendo, correndo atrás, dialogando, conversando com a gente do conselho. As orientadoras que eu trabalho são todas, assim, incríveis, né? Das escolas grandes, eu trabalho com o Setor Leste, né? Uma escola muito grande, né? 1.000 e tantos alunos. E elas sempre muito antenadas, muito, ó, Natália, ele chegou Minhas diferente, amigas, né? Ele chegou diferente, tá andando diferente. Elas são, assim, elas são incríveis. Ligadas, né? São ligadas, mas aí entristece um pouco, sabe? Eu vou até um desabafo, assim, enquanto conselheira. Poxa, a gente vê ali um menino adoecendo, a gente correndo atrás, tentando ali um psicólogo social. Aí pede o envolvimento da família, a família, assim, desinteressada, às vezes diminuindo. Eu sei que às vezes é difícil. Não tô aqui falando que é simples, que é fácil, né? As pessoas, elas estão correndo atrás, né? Sempre nessa agitação, né? Nesse mundo que é sempre vamos correr atrás, São vamos produzir, muitas vamos demandas, produzir, né? vamos A gente produzir, entende. né? Só que assim, a gente precisa entender que a gente tá chegando num nível, a gente realmente tá aqui desesperada. Às vezes eu acho que a gente parece aqueles cientistas de filme de catástrofe. Você já viu que filme de catástrofe sempre tem um cientista que fala, olha, vai acontecer tal coisa. Aí ninguém acredita. Aí quando vem, puf, aí vem um meteoro. Às vezes, porque assim, a gente é cientista social, né, Bia? A gente tá ali no dia a dia, no chão ali da escola, do hospital e tudo. E a gente tá vendo, assim, é um caos, E o caos. tanto que você deve sentir que nem eu sinto. Eu sou a voz daquela criança. Eu sou a voz daquele adolescente. Sim. E é o seguinte, do mesmo jeito que você, várias vezes eu atendo o pai e falo, deixa eu te falar, se você não fizer tal coisa, você vai ser denunciado. Porque o estatuto da criança e do adolescente dá essa segurança para ele. E quem botou ele no mundo? Não fui eu. Sim. Eu tô aqui para assessorar. A gente falou isso com a Saad, né? Com a Ana Então, Paula Saad, assim, semana passada. É uma sobre coisa... isso. Então, eu acho que agora a gente botando alguns pontos pra gente poder vamos dar lá, pra um gente ir, né? Pra gente direcionamento. encerrar. Encaminhamentos. Um direcionamento. Eu acho que, principalmente, capacitar essa escola. A escola não tá. A gente preparar, né? Mas como capacitar a escola? Os professores precisam ser capacitados, Tá, porque mas bullying então não é é o que- brincadeira. Tá, mas não então- levar... Hã? Eu vou capacitar a escola. Como? Como? Eu vou pegar aqueles professores e vou ver como que a gente vai trabalhar bullying. Por Eu exemplo... vou trabalhar junto com a Secretaria de Educação? Eu vou Não. pressionar a Secretaria de Então, Educação? na verdade, a secretaria agora tem uns 3 anos que tem um movimento, porque tá com muita violência dentro das escolas, Uhum. né? O menino não entra lá armado porque, ele só queria... Não. Aconteceram várias coisas Sim. lá dentro, até o ponto de chegar uma arma lá dentro. Então, essas coisas que foram aparecendo não foram trabalhadas. Então, a gente precisa dar voz para os alunos escutar. Ninguém escuta, gente. Vai falar baboseira. E não tem tempo. A correria virou assim, eu quero dar conteúdo, porque o menino não sei o quê, e esquece a parte Esse eu acho que é emocional. um ponto. Enquanto a gente não der uma freada nessa coisa de conteúdo, volume, demanda, e não prestar atenção que para isso fazer sentido, as habilidades sociais acadêmicas precisam estar presentes no dia a dia da escola, acho que a gente vai ficar patinando, gente. Então a gente precisa botar um piso no freio e rever. Mas aí a gente volta para a família. Por que Estratégia. as famílias reforçam esse tipo de comportamento? Porque elas pagam escolas caras que querem só isso pro filho. Então, você tá entendendo? É uma engrenagem. Porque se o pai falasse, não, eu me importo mais com o emocional, socioemocional, qual o trabalho que vai fazer. Gente, eu faço prevenção a abuso, abuso infantil, eu faço prevenção de maio laranja, né, do suicídio, desde menino de 4 anos. Eu não falo a palavra suicídio, mas eu faço. Como que eu vou capacitar? Olha, criança, se aparece isso, olha, criança... Gente, porque tem meninos com 4 anos que já têm pensamentos suicidas. Sim. Por quê? Porque estão sofrendo calado, porque ninguém tá dando que voz. O conceito de morte é diferente em cada Sim, faixa etária, sim, né? sim. Só lembrando isso. Mas, dentro do universo dele, aquilo já é o caos. Mas, Audrey, vou trazer rapidamente um caso que chegou no conselho que assustou todos os conselheiros. É um menino de 4 anos que ele estava com falas assim para as amigas. As amigas não queriam brincar com ele porque ele estava com
pegando nas partes íntimas, né? Uma questão, assim. E aí as meninas estavam correndo dele, falando, não vou brincar com você. E aí ele gritava, assim, pelo pátio. Eu não quero brincar com vocês são meninas são inúteis, não servem pra nada. 4 anos de idade. 4 anos de idade. E qual foi a fala? Provavelmente ele chegou em casa, quando ele mostrou que ele foi excluído, qual foi a fala do pai? Como eu escuto várias vezes. Exatamente. Volta lá e bate. Ah, Sim. porque elas não são pessoas que você nem precisa. Você... E aí a família reforça. Até porque a criança, ela entende a diferença, né? Me corte se eu estiver equivocada, psiquiatra. Ela entende a diferença, mas ela não entende esse comportamento. Sim. O comportamento, ele pode ser reforçado pela família, certo? Sim. Aí eu gosto também isso. de colocar, não só na perspectiva de parentalidade positiva, mas de referencial positivo. Sim. Que aí nós todos, enquanto sociedade, a gente precisa ser um referencial positivo para essas crianças, né? E eu acho muito isso, Aldra, essa provocação que você coloca. Que assim, enquanto a gente não desacelerar, a gente não parar de conteúdo, não sei o que, assim, realmente a gente vai caminhar para um abismo social, assim, para uma catástrofe, né? Nós vamos. A sociedade, nós todos fazemos parte, né? E aí, assim, quando ela fala você pergunta, tá, mas como é que ela faz? Como é que se faz? Existem projetos de capacitação. A Secretaria de Educação, por exemplo, tem um projeto grande sobre pais nas escolas. Sim. E aí, trazer isso para a prática. Para pais na escola, para poder ter essa paz na escola, eu tenho uma série de protocolos. Então, primeiro eu tenho que trabalhar, por exemplo, eu vou, muito no Setembro Amarelo, eu trabalho o bullying, porque está muito ligado, né, com a questão do suicídio, porque a pessoa só chega no suicídio quando aquela dor está extrema. E a dor chega extrema por quê? Porque ela sofreu bullying em algum nível. Isso aí é sempre batata. Não, gente, não vamos ligar suicídio a bullying. Não, Cuidado, eu quero dizer no sentido assim, quando você olha nas escolas, são crianças e adolescentes que vieram sofrendo uma história. Claro que tem um reforçador da família, tem um reforçador até de uma parte e além ali disso, neurológica, né? Que às vezes precisa de uma medicação de depressão. O bullying, ele pode trazer consequências gravíssimas emocionais e essas consequências emocionais levar a transtornos psiquiátricos que envolvem tratamento farmacológico, psicoterápico, todo o envolvimento social de cuidados com alguém que está sofrendo. Mas a gente tem que cuidar para que, assim, essas situações, o bullying pode desencadear isso até uma tentativa, uma ideação e uma tentativa de suicídio e até o suicídio consumado. Isso é extremamente dramático e muito triste. Mas isso tudo pode acontecer sem uma pessoa ter sofrido bullying. Então, só cuidado para a gente não estar linkando. Totalmente ligado, né? Quando tem isso, a gente tem que trabalhar com os professores. Isso aí, por exemplo, eu trabalho com os professores. Tá. Mas isso daí é uma visão... da geral, Secretaria da Educação. Da Secretaria? Da Educação, é um protocolo da Secretaria. Se as pessoas fazem... não acontece. Não, eu tô falando assim, da Secretaria. Mas não acontece, para pais. Só que aí o que acontece? Cada um vai trabalhar como dá. Por exemplo, a gente tem a realidade de uma escola. Que a gente tem 1.000 alunos, a gente tem um orientador para trabalhar nessa escola, a gente está sem supervisor porque ele está de licença maternidade, prêmio, ou de licença por questões de saúde, e justo, porque ele tem direito, e aí a gente tem um diretor. Ele dá conta do quê? Ele dá conta de segurar o menino que chegou com a arma, gente. Porque é um trabalho todo preventivo, mas eu não tenho equipe, muitas vezes, para trabalhar. A gente tem no plano piloto, sei lá, 150 orientadores, a gente tem uma coordenadora para todos os assuntos. Cara, é uma coisa surreal. E aí, assim, quando não dá conta, vamos lá para o conselho tutelar. Aí vai para a sociedade. E aí a gente começa a nadar, sabe, você tem a sensação que você está nadando contra a maré. E tem gente que desiste no meio do caminho, cara. Fala assim, não, gente, olha só, se a secretaria está querendo isso de mim, larguei a mão. Aí, na escola pública, na escola particular, cara, eu tô vendo isso aqui, aí eu converso com o orientador, converso com o diretor, muitas pessoas não têm coragem de chamar esses pais, porque em escola particular, geralmente as pessoas pisam em ovos para chamar com esses pais. Sim, infelizmente. Porque os pais não querem saber de enfrentamento, de dificuldade de filho e enfrentamento que eu vou ter que me posicionar. Sim. Infelizmente.
Infelizmente, Bia, isso é importantíssimo você trazer, muito corajoso da sua parte trazer, porque isso no Conselho Tutelar eu vejo, muitas escolas particulares deixam, às vezes, chegar no extremo para até procurar o Conselho Tutelar, isso é difícil, isso é preocupante, assim, que perspectiva é essa de proteção, de infância, né, e adolescência, então, e a gente precisa enfrentar mesmo. O Conselho Tutelar pode ter denúncia anônima, gente, então, se o seu diretor não te ajudou, viu um caso acontecendo, não fez nada, denuncia a escola, denuncia o diretor. É anônimo. Sim. E qual é o canal para denúncia? Nós temos o Disque 100, que é o canal nacional, né, que é o de direitos humanos. E no DF nós temos o 125, que é o Cisdeca. Você então, pode gente, registrar. bora, vai tudo anônimo, se não Bom, conseguir. gente, nós já estamos chegando nos nossos 10 minutos a mais que nós pedimos. Para o nosso diretor aqui. E vamos começar a finalizar? Vamos começar os nossos... Vamos lá, Natália? Vai. Brevemente, nosso tchau. Ai, é muito legal, amigas. Eu amo muito. Eu sempre fico nessa hora do final, acabou. Gente, muito obrigada por essa conversa. Muitas camadas, né? Muita coisa. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando, mas obrigada pelo acolhimento. Acho que a gente conseguiu trazer de uma forma leve, respeitosa, né? Mas de uma forma que a gente tem que falar. A gente tem que falar sobre o assunto. E eu queria me direcionar muito aos pais, assim, que estão nos assistindo, sobre a importância da gente na construção dessa criança, desse adolescente. Nós temos um papel fundamental, né? Eu sei que às vezes a gente se questiona, principalmente nós mães, né? A gente fica com aquela culpa materna, será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que não estou? Mas se envolvam, conheçam o mundo do filho de vocês, cada criança, cada adolescente. Eu vejo muito isso como conselheira. Eu sempre levo muito isso. Cada criança, cada adolescente que eu cuido, que eu tenho contato, é um mundo, né? E é isso que me motiva, porque se eu mudo um pouquinho ali, aquela vida ali, eu mudei o mundo, né? E eu acho que a gente precisa começar a dar mais atenção à saúde mental. Saúde mental é o nosso maior legado e herança que nós podemos deixar para os nossos filhos hoje. Cognitivo aprende na internet. Porque sem saúde mental, os jovens não estão aprendendo, os jovens não estão se desenvolvendo, não estão se relacionando, né? Verdade, a gente viu na série, fica dentro do quarto, a gente acha que tá tudo bem, não tá tudo bem, né? O jovem, ele tem que andar, ele tem que tomar um sol, ele tem que ir pra natureza, não naturalizem comportamento diferente, não naturalizem a violência, não naturalizem a barbárie, né? Estimular, né? Estimulem, sejam parceiro das escolas, sabe? Queria colocar também muitas escolas públicas, tem um mês ali de novembro que fala sobre a representatividade. Infelizmente, tem pais que não querem que o filho participe, né? Gente, a tolerância começa com nós. A gente não tem como querer plantar chuchu e colher morango, né? Assim, então, a gente vai estar escrevendo essa história. E aí, eu queria só deixar uma frase que eu vi muito boa. Um dia, o seu filho vai estar sentado numa mesa contando como foi ser criado por você. Essa história vai valer a pena ser contada? Você vai ficar com vergonha? E é isso, obrigada, gente. Me chamem sempre, eu amei, amiga, vamos ser amigues. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que falar, assim, sobre esse negócio de capacitação, mas, assim, validar os sentimentos, né? Então, a gente precisa trabalhar com as emoções, precisa trabalhar a frustração, porque o bullying também acontece porque eu não sei lidar com a frustração, então, aquilo vai aumentando, eu vou me tornando mais vítima, porque eu vou me calando. Quando a gente não valida o sentimento, meu filho chega pra mim, mãe, você não tá acreditando, lá na escola estão fazendo isso. Não, meu filho, liga pra isso, não. Cara, eu não tô validando. Às vezes é o maior dor do mundo dele. Por que eu tô achando que a dor dele é menor, né? Que nem a pessoa que eu falei, que a minha dor era maior do que a outra. Não existe isso, não tem como a gente mensurar, né? E eu acho que, assim, para as pessoas de casa, eu acho que essa conversa foi uma conversa, assim, para a gente ligar a antena, né? Levantar a antena, ficar em alerta, cada um olhar para dentro de si, como é que tá a minha casa. Eu lembro que uma vez a Davina, na época da pandemia, fez uma live que ela falou que ela pede para a família, quando vai trabalhar, para fazer o desenho da família, como que cada um está em cada ambiente de casa. Se a gente for olhar,
as pessoas A estão planta baixa. cada um no seu quadrado com o seu celular. Porque não é mais nem livro. Eu, por exemplo, adoro livro de papel. Aí fala, põe Kindle. Cara, eu adoro papel. E aí, para poder sair um pouquinho dessa... Porque a gente vai limitando cada vez mais, né? E assim, a gente tem que escutar com sensibilidade, tem que dar voz para essas crianças, para esses adolescentes, para se colocarem. E entender que cognitivo, a parte de conteúdo é importante, claro que é, não estou minimizando, mas só isso a criança aprende na internet muito mais do que numa escola. Então, assim, é a gente saber que a saúde mental, que a qualidade dos relacionamentos, elas têm que ser mais importantes do que uma nota 10, né? E aí é isso, eu acho que a gente tem que construir espaços, né, alternativos, tanto na escola, quanto na família, quanto no meio social, para a gente poder falar sobre esses assuntos e poder acolher a criança e ajudar, né, a ter segurança. E eu acho que aí mais um ponto que é importante, eles precisam ter um espaço de segurança que eles possam se sentir à vontade para falar e denunciar, né? Porque às vezes eu, orientadora, você é a voz, você no conselho tutelar, né? Um psicólogo, um professor, necessariamente não é com o pai e com a mãe, né? E aí, assim, esses pais também precisam se capacitar e buscar ajuda. Pô, não dou conta. Ok, procura um profissional. A gente tem um monte de profissional para ajudar. Vai procurar um profissional que te ajude. Assiste esse podcast, né? Tudo alimentando ali essa orientação. Vamos. E aí, gente, é isso. Eu queria agradecer às amigas. As migas. Obrigada pela participação. Não tenho dúvida nenhuma. Você fica quietinha, gente, o iPhone dela é muito chique. Ele até fala. Olha, você agora está A Siri dela tá querendo muito participar. Ela quer muito. Você vê? É porque eu fico falando, falem, mulheres. E ela tá aqui, olha, me convida, me convida. Ela é das nossas. Ela é das nossas. Eu me convidei, efetivamente. E aí eu queria só dizer que o espaço de segurança para uma criança e para um adolescente falar é o espaço sem julgamento. Verdade, você pode cultivar esse espaço na sua casa, no seu ambiente familiar. É o que a gente deseja para você. E acompanhe a gente vai continuar falando. Até o próximo. É verdade. Então, ó, beijos, até, tchau.